Senhores, chegou o dia, hein? Palmeiras e Flamengo. Bom que é no começo do brasileiro já, né? Porque a gente viu como é desgastante já o pré-jogo, durante o pós do Palmeiras e Flamengo. Realmente virou um clássico, né? Porque Palmeiras e Corinthians, acho que Palmeiras e Corinthians hoje, curiosamente, um pouco menos, né? Porque digamos que o Palmeiras tem tido uma certa vantagem nos últimos jogos, mas Palmeiras e São Paulo, que tem sido equilibrado, e Palmeiras e Flamengo. Quando chega na semana, já vira o inferno, é declaração daqui, dali. E agora a gente vai dar uma olhada aí no pré-jogo mesmo, né? Eu não costumo fazer muito pré-jogo, mas eu acho que hoje é válido, até porque a gente tem um Flamengo aí com algumas mudanças. E o Palmeiras aí para a gente discutir a escalação do Abel, que a gente sempre discute, né? Ó, vejam também desfalques, arbitragem e outras informações do jogo da terceira rodada do Brasileirão. Globo e Premier transmitem ao vivo. Então hoje é o famoso jogo da TV, né? Domingo, mano, Palmeiras e Flamengo, 4 horas da tarde, cara. Que jogo. Na moral, aí a gente tem que valorizar os dois times. Que jogo de brasileirão mesmo, né, mano? Bagulho brasileirão mesmo, aquele negócio assim, raizão mesmo, que a gente lembra até da infância. Ó, Palmeiras e Flamengo se enfrentam. Opa, odeio esse autoplay do Globo Esporte. Palmeiras e Flamengo se enfrentam às 16 horas em horário de Brasília deste domingo no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. A partida será transmitida ao vivo pelo Globo e pelo Premier. O Palmeiras busca retomar as vitórias depois da derrota para o Internacional na última rodada, com rendimento da equipe abaixo do usual. Com duas partidas disputadas, soma 3 pontos e por isso iniciou a rodada em 12º lugar da classificação. Terá como aliado neste confronto o Allianz Parque, para o qual retorna em meia a pausa nos shows realizados no estádio. Aliás, isso também foi polêmica, né? A grande polêmica, talvez, foi o Landim falando do sintético, né, cara? Um negócio assim que virou um choro absurdo, né? E que a Leila respondeu. O Flamengo chega embalado com 100% de aproveitamento, venceu os dois primeiros jogos contra o Atlético Goianiense e São Paulo em casa pelo mesmo placar, 2-1. Tite seguirá a estratégia de rodar atletas em face à sequência de importantes confrontos. Na quarta-feira pega o Bolívar na altitude e no outro domingo faz o clássico com o Botafogo. Então, assim, eu até falei sobre isso na semana passada e aí realmente é, querendo abranger a parada. O Palmeiras tá com uma sequência difícil, né? Tá, mano, mas todo mundo tá, cara. E aí, especialmente aí você pega o próprio São Paulo que pegou o Flamengo, né? E daqui a pouco vai pegar o Palmeiras que tá pegando o Flamengo vai pegar o São Paulo. O Flamengo pegou o São Paulo, agora pega a gente. Tem o Bolívar na altitude, apesar de ser um time. Eu não sei como tá o time do Bolívar esse ano, mas ano passado tava bem até, né? Foi segundo colocado no nosso grupo. Mas tem altitude, né? E depois tem o Botafogo. Então, assim, eles também estão numa sequência difícil. Então, realmente, assim, eu sei que o Abel reclama, e às vezes quando o Abel reclama, ele também fala dos outros times. Mas aí é isso, cara. É pra todo mundo o bagulho, tá ligado? Não tem que falar. Não é uma parada, ao meu ver, que vai pesar muito, né? Talvez a final do Paulista, o primeiro jogo, sim, né? Mas depois a gente viu que o Palmeiras conseguiu poupar e conseguiu jogar bem no segundo. Vamos provar a escalação do Flamengo, que é o seguinte, ó. Tem aqui, ó. Everton Cebolinha é o único desfalque de ordem médica, com lesão na panturrilha direita. Tite fará importantes mudanças para não submeter seus dois titulares absolutos ao risco de novas contusões. Pedro e Dela Cruz começam no banco. Carlinhos substituiu o camisa 9, enquanto o Arrascaeta, de volta ao time após ter sido preservado contra o São Paulo, entra na vaga do compatriota. Então você vê que o Tite tá poupando vários jogos, tipo, poupou o Rascaeta, agora vai poupar o Dela Cruz para poder jogar com os dois na Libertadores, né, cara? E Libertadores, querendo ou não, pelo menos nessa fase do ano aqui, é a parada mais importante, porque pô, você tá na fase de grupos, você tem que fazer uma boa campanha, né? Os caras ganharam o segundo jogo aí, mas tinham acho que empatado, né? O primeiro. Ah, e a escalação deles aí, ó. Rossi, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Varela e Ayrton Lucas, Eric Pugar, Alan, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Carlinhos. Até os caras desfalcados é um time forte, né, mano? É um time bem forte, aliás. E assim, eu não gosto muito da zaga, né? Por mais que tenha encaixado, o Fabrício Bruno foi pra seleção, jogou bem, Léo Pereira é um bom zagueiro, mas eu não sei, cara. Eu acho que o Flamengo é que agora com o Tite não tá tomando muito gol, né? Mas não sei. Digamos que eu sigo na mesma opinião que eu tinha. A gente tem um meia aqui, ó. Eric Pugar, Alan e Arrascaeta, o meio talvez nota
vamos pro futebol brasileiro, né? Nota 8. O ataque, aí, pô, se tivesse o Pedro seria maior, mas também uma nota 7, 7,5, né? Bruno Henrique jogando bem. Aí a zaga, aí, a linha de defesa, talvez aí já uns 5, 6, porque é meio que não é equilibrado, entende? Mas não significa que vai ser fácil. Não, eu tô falando que eu acho que a parte defensiva do Flamengo não acompanha o nível da parte ofensiva, tá? É isso que eu tô falando. E aqui é do Palmeiras, né, cara? O Palmeiras, o Everton, Gomes, Murilo, Mike e Piquerez, talvez aí sem os 3 zagueiros, né? Agora com os dois. Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga, o meio-campo sem o Zé Rafael, que é um desfalque do Palmeiras também, né? Hendrick, Lázaro e Flaco Lopes. Então, ó, o treinador deve manter a escalação na última partida, considerada ideal neste início do brasileiro, com a tendência de que Zé Rafael ainda siga como desfalque. Assim, no meio de campo continua Richard Rios e Aníbal Moreno ao lado de Rafael Veiga. No ataque, a dúvida entre Lázaro e Estevão. Eu acho que eu colocaria o Estevão, né? Mas enfim. É aí que eu falo, eu acho que a linha defensiva do Palmeiras acompanha o resto do time. Digamos que o Palmeiras é todo um time nota o futebol brasileiro, 7,5, ao meu ver, tá? Vocês podem corrigir, não tem problema também discordar. Mas ao meu ver, tipo assim, ele é equilibrado, por mais que, pô, aí a gente vai entrar na fase dos jogadores, né? O Veiga não vive seu melhor momento, mas ainda assim, outro dia deu 3 assistências no jogo, né? A gente tem o Gomes que tá muito abaixo, e aí teve até o debate entre o Luan voltar na titularidade no lugar do Gomes, né? E aí é um negócio que pode sim se discutir, não é hoje em dia não é loucura. Mas enfim, cara, a gente tem o Flaco Lopes aí que foi bem no Paulistão, ainda não fez gol no Brasileiro, mas pode engrenar aí, né, nesse jogo. O Hendrick, que a gente sabe que é uma esperança de coisa diferente, o Lázaro, que ainda não foi, pô, pode ser a lei do ex, né? Mas eu colocaria o Estevão, viu, mano? Colocaria mesmo. E ó, desfalques, o Dudu, né, Bruno Rodrigues e o Zé Rafael, dores na região lombar. E o árbitro, Rodrigo José Pereira de Lima, Nailton Júnior, Francisco Chaves, o quarto árbitro Wagner Silva e o árbitro de vídeo Daniel Nobre Bins, que às vezes ele faz mais diferença que o árbitro principal, né? E Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, como eu falei, jogo de domingo, 16 horas, dois times no melhor momento possível. Então é um jogo de brasileirão, brasileirão mesmo. E eu acho, cara, que o Palmeiras tem condição sim de fazer um bom resultado, especialmente por ser dentro de casa. Se fosse no Maracanã, eu estaria mais preocupado. É, o empate seria ruim? Não, mas, né, fica a sensação de, tipo, não vai, tá ligado? Porque, por exemplo, a gente tá vendo o Corinthians, começou com 3 derrotas, uma campanha horrível, só que se o Palmeiras não ganha do Flamengo hoje, o Palmeiras vai estar, tipo, com 4 pontos a mais que o Corinthians. Obviamente, tá no início de campeonato, é um recorte muito curto, mas vocês entendem? Se nas próximas rodadas, por exemplo, o Corinthians for bem e o Palmeiras for mal, já passa. Tudo bem. Eu só tô fazendo uma comparação para vocês entenderem. Que o time que começou muito mal, na pontuação, não tá tão longe por causa de ser início de campeonato. Então é legal você ganhar, porque pô, você já ganha no Flamengo, já mete uns 6 pontos. Dá uma olhada até aqui na tabela. Deixa eu ver se tá aqui fácil no Globo Esporte. Acho que não. Vamos colocar no Google mesmo. A tabela hoje, você tem o Flamengo já de vice. O Bragantino assumiu a liderança, mas com 7 pontos. Então, se o Flamengo ganha, vai para a liderança. Então, tem essa de dar moral também para um adversário direto. O Palmeiras tem 3 pontos, iria ali para 6, dependendo do saldo de gol, poderia, né, passar o Flamengo. Então, assim, para um começo de campeonato, essa vitória seria muito importante. Aí depois a gente tem o São Paulo. E seria também, cara, o São Paulo a gente pega na segunda só, né, na outra segunda. Seria assim, deixa eu ver, fora de casa. Aí, por exemplo, se ganhar hoje, se empatar com o São Paulo, já não é ruim, tá ligado? Fora de casa e tal. Mas se empata hoje, se perde hoje, depois não ganha de São Paulo também, sabe? Já começa a ficar aquele negócio pá. E o Brasileirão, a gente sabe como é importante começar bem. O campeonato do ano passado, ele é muito atípico, né? O Palmeiras começou mais ou menos ali, o Botafogo começou muito bem, depois perdeu. Só que o ideal é começar bem, velho. Começar bem mesmo, para já criar aquela gordura e importante lembrar, a gente tem a Copa América, cria essa gordura porque depois a gente vai ficar 9 rodadas com desfalques, né? O Flamengo também. Então, assim, quem tiver já com essa gordura vai conseguir administrar melhor isso. Beleza? Deixa seu like aí, seu comentário é muito importante. Tamo junto.